Olá, eu sou o detetive Rex e você está no RexCast. O caso de hoje é de uma sogra que transformou um frasco de shampoo numa arma de guerra familiar. Você não vai acreditar no que aconteceu quando a paciência desta mulher chegou ao limite. Preparado? Então deixa aquele like, se inscreva no canal e comenta aí de onde você está ouvindo o nosso podcast. Agora, vamos ouvir a nossa convidada de hoje. Dona Letícia, o microfone é seu. Obrigada, Rex. Olha, eu nunca pensei que ia contar essa história para alguém, mas depois de tudo que aconteceu, eu preciso desabafar. Vocês que estão ouvindo, preparem-se porque o que eu vou contar vai mexer com vocês. Imaginem uma mulher de 62 anos, trabalhadora, que criou 3 filhos sozinha, depois que o marido morreu, uma mulher que sempre colocou a família em primeiro lugar, que sempre abriu as portas da sua casa para quem precisasse. Essa mulher era eu, porque depois do que minha nora Gisele fez comigo, eu tive que me tornar outra pessoa. Uma pessoa que eu jamais imaginei que pudesse ser. Tudo começou quando meu filho Davi se casou com essa mulher. Logo de cara, eu tentei ser a sogra perfeita. Sabe aquelas sogras que todo mundo sonha em ter? Era eu. Ajudava com tudo, dava presentes, cozinhava para eles, cuidava da casa quando viajavam, mas vocês sabem como é, né? Tem gente neste mundo que confunde bondade com fraqueza. E Gisele era exatamente esse tipo de pessoa. No início eram pequenas coisas. Ela chegava na minha casa, ia direto para o meu banheiro, usava meus produtos de beleza sem pedir. Ai, sogra, você não se importa, né? Ela dizia com aquele sorrisinho falso. E eu, boba, sempre respondia que não tinha problema. Ela pegava meu shampoo caro, aquele que eu comprava uma vez por mês porque custava quase R$ 100, usava meu hidratante importado que eu guardava para ocasiões especiais, pegava minha maquiagem e deixava tudo sujo, bagunçado. Mas o que mais me doía não eram os produtos, era a forma como ela me tratava na frente do meu próprio filho. Gisele tinha o dom de ser doce quando Davi estava por perto, mas quando ficávamos sozinhas, ela mostrava quem realmente era. Sogra, sua casa está com cheiro estranho. Ela dizia, sogra, essa comida está muito salgada. Sogra, você devia pensar em se mudar para um lugar menor, né? Assim sobrava mais herança para nós. E vocês acham que era só isso? Não, gente. Ela começou a fazer pequenas maldades que ninguém percebia. Mexia nas minhas coisas e colocava em lugares diferentes para me fazer pensar que eu estava esquecendo onde guardava, mudava a temperatura da minha geladeira para estragar minha comida. Uma vez peguei ela jogando sal no meu café quando achou que eu não estava vendo. Ai, desculpa, sogra, foi sem querer, ela disse rindo por dentro. A manipulação psicológica era constante, ela fazia comentários sobre minha idade, minha memória, minha capacidade de cuidar da casa. Sogra, a senhora tem certeza que trancou a porta ontem? Estava aberta quando chegamos. Sogra, acho que a senhora esqueceu o fogão ligado de novo. Sogra, que estranho, a senhora disse que ia fazer bolo, mas não fez, e eu começava a duvidar de mim mesma. Era um terrorismo psicológico disfarçado de preocupação. Herança, vocês conseguem acreditar? A mulher falando de herança para uma pessoa viva, saudável, que trabalhava todo dia para sustentar sua própria casa. Mas eu engolia tudo, fingia que não escutava, porque não queria causar problemas no casamento do meu filho. Davi estava feliz, ou pelo menos eu achava que estava. A situação foi piorando com o tempo. Gisele começou a vir na minha casa mais vezes, sempre com uma desculpa diferente. Ai, sogra, vim só buscar uma coisinha. Sogra, posso usar seu banheiro rapidinho? E sempre pegava alguma coisa minha. Às vezes nem disfarçava, eu chegava no banheiro e via que havia usado meu shampoo, meu condicionador, meu sabonete especial. Uma vez peguei ela colocando meu perfume francês na bolsa. Ai, sogra, você tem tanto, não vai fazer falta? Ela disse quando questionei. Meu sangue ferveu naquele dia, mas eu ainda tentei manter a compostura. Gisele, querida, se você quer alguma coisa, é só pedir, não precisa pegar escondido. Ela riu na minha cara. Riu? Sogra, a senhora está exagerando, é só um perfumezinho. Um perfumezinho. Era o último frasco que meu falecido marido tinha me dado antes de morrer. Tinha um valor sentimental que ela jamais poderia entender. Mas ali eu percebi que Gisele não tinha limites e que eu precisava fazer alguma coisa antes que a situação saísse completamente do controle. Foi quando descobri que o problema era muito maior do que eu imaginava. E se vocês acham que pegar meus produtos era o pior que ela fazia, vocês não sabem de nada ainda. O que eu descobri sobre Gisele me chocou tanto que eu quase não conseguia acreditar. Mas para saber o que era, vocês vão ter que continuar comigo aqui no Rescast. Deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos juntos descobrir até onde uma pessoa pode ir quando pensa que pode passar por cima dos outros. A descoberta aconteceu numa tarde de quinta-feira. Eu havia saído mais cedo do trabalho porque não estava me sentindo muito bem
e decidi passar na casa do Davi para levar uma marmita que havia preparado para eles. Quando cheguei lá, encontrei a porta aberta, o que já me deixou preocupada. Entrei chamando pelo meu filho, mas ninguém respondeu. Foi quando ouvi vozes vindas do quarto. Não era minha intenção escutar, mas quando ouvi meu nome sendo mencionado, meus pés simplesmente colaram no chão. Era Gisele falando ao telefone com alguém. Não, amor, relaxa. A velha não vai descobrir nada. Ela é muito boba, acredita em tudo que eu falo. Senti meu coração parar, aquela casa dela vale uma fortuna, está numa região supervalorizada. Se conseguirmos fazer ela assinar os papéis, vamos estar ricos. Papéis? Que papéis? Continuei ouvindo, tentando entender do que ela estava falando. O Davi nem desconfia de nada. Ele acha que eu quero cuidar da mãe dele. Se soubesse que meu plano é colocar ela no asilo e vender aquela casa, a voz dela sumiu quando ela entrou no banheiro. Asilo, vender minha casa. Meu mundo desabou naquele momento. Eu havia trabalhado 30 anos para conseguir comprar aquela casa, era o sonho da minha vida, o lugar onde eu havia criado meus filhos, onde estavam todas as minhas memórias com meu falecido marido. E ela queria me internar no asilo para roubar tudo de mim. Mas o pior ainda estava por vir. Quando Gisele saiu do banheiro, continuou a conversa telefônica. Não, o problema não é só isso. A velha está começando a desconfiar que eu pego as coisas dela. Ontem ela quase me pegou com o perfume. Preciso dar um jeito de fazer ela parecer louca, sabe? Assim fica mais fácil convencer todo mundo de que ela não está bem para morar sozinha. Fazer eu parecer louca, a malvada queria me fazer passar por doente mental para me internar e roubar minha casa. Eu estava tremendo de raiva, mas ao mesmo tempo sabia que precisava ser esperta. Se eu confrontasse ela agora, seria minha palavra contra a dela. E Davi, meu próprio filho, provavelmente acreditaria na esposa. Foi nesse momento que nasceu meu plano de vingança. Se Gisele queria brincar de ser esperta, ela ia conhecer uma Letícia que jamais havia existido. Uma mulher que ia usar a própria arrogância dela contra ela mesma. E o primeiro passo do meu plano envolveria exatamente aquilo que ela mais gostava de pegar, meu shampoo caro. Saí daquela casa sem fazer barulho e com o coração partido, mas com a mente fervilhando de ideias. Gisele ia descobrir que mexeu com a pessoa errada. E vocês que estão ouvindo, preparem-se, porque a partir de agora a coisa vai ficar muito, muito interessante. Dá aquele like se vocês estão curiosos para saber como eu consegui virar o jogo e se inscrevam no canal porque vocês não vão querer perder o que vem por aí. Nos dias seguintes, eu agi como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu estava planejando cada movimento. Primeiro, comecei a investigar mais sobre os planos dela. Instalei um gravador pequeno atrás do meu banheiro, daqueles que meu neto havia me dado para gravar as reuniões de trabalho. Se Gisele fazia ligações importantes no meu banheiro, quando pensava que eu não estava em casa, eu ia descobrir tudo. E descobri coisas que me deixaram ainda mais chocada. Ela não estava sozinha nesse golpe, tinha um namorado. Isso mesmo, minha nora estava traindo meu filho, planejando roubar minha casa com amante. Nas gravações, eu ouvia ela combinando encontros com esse homem, falando sobre como iam gastar o dinheiro da venda da minha propriedade, rindo de como eu era fácil de enganar. Mas, gente, vocês não imaginam o nível de crueldade dessa mulher? Nas gravações, descobri que ela estava colocando remédio para dormir no leite do Davi, para ele não perceber que ela saía de madrugada para encontrar o amante. Ela estava drogando meu próprio filho e não era só isso. Ela tinha falsificado minha assinatura em alguns documentos bancários para ter acesso à minha conta, tinha roubado joias da minha mãe que eu guardava como herança de família. O pior de tudo foi descobrir que ela havia levado esse homem na minha casa quando eu não estava. Eles usaram minha cama, beberam meus vinhos caros, riram da minha cara no meu próprio lar. Nas gravações eu ouvia ela dizendo, quando a velha morrer, tudo isso vai ser nosso. Mas não podemos esperar muito tempo. Preciso acelerar o processo de me matar. Ela estava literalmente planejando minha morte. A velha é tão ingênua que até me agradece quando eu uso as coisas dela. Eu ouvi Gisele falar numa das gravações. Ontem peguei o shampoo caríssimo dela de novo. Ela nem percebeu que já usei quase o frasco inteiro. Elas riram muito dessa parte, riram da minha cara, da minha bondade, da minha generosidade. Foi nessa noite que tomei a decisão que mudaria tudo. Se meu shampoo era tão irresistível para ela, eu ia dar o que ela queria, mas de uma forma que ela jamais esqueceria. No dia seguinte, fui até a farmácia e comprei cola branca líquida, daquelas bem fortes. Também comprei um shampoo barato, da mesma cor do meu shampoo caro. Cheguei em casa e comecei a preparação. Esvaziei meu frasco de shampoo original e lavei muito bem. Depois misturei o shampoo barato com a cola, mexendo até ficar uma consistência parecida com a original. O cheiro estava um pouco diferente, mas apostei que a ganância dela seria maior que a percepção. Coloquei o frasco no lugar de sempre e esperei. Instalei uma pequena câmera no meu quarto que dava para ver quando alguém entrava no banheiro.
Eu precisava ter certeza de que seria ela quem usaria o produto, não podia correr o risco de outra pessoa se machucar por causa do meu plano. Não demorou nem 2 dias. Numa manhã de sábado, ela apareceu na minha casa com a desculpa de sempre. Ai, sogra, vim devolver uma panela que a senhora emprestou. Claro, a panela estava limpa demais para ter sido usada, mas eu fingi acreditar. Posso usar seu banheiro, sogra? Ela perguntou com aquele sorriso falso de sempre. Meu coração estava disparado, mas eu sorri de volta. Claro, querida, fica à vontade. Ela entrou no banheiro e fechou a porta. Pela câmera eu vi exatamente quando ela abriu meu armário, pegou o frasco de shampoo e sorriu, aquele sorriso maldoso de quem estava fazendo algo errado e se achava muito inteligente por isso. Ela colocou uma boa quantidade na mão e começou a massagear o cabelo. No início nada aconteceu, o shampoo espumou normalmente por causa da mistura. Ela até pareceu satisfeita, sussurrando algo como que cheiro gostoso. Mas depois de alguns minutos, quando tentou enxaguar, começou o desespero. O cabelo dela não soltava. A espuma tinha grudado no couro cabeludo como se fosse cimento. Ela tentou enxaguar com água fria, com água quente, esfregou com força, mas nada. O cabelo estava literalmente colado na cabeça dela. Foi quando começaram os gritos. Socorro! Sogra, me ajuda! Ela berrava do banheiro, corria até lá fingindo desespero. Meu Deus, Gisele! O que aconteceu? Ela estava em pânico total, com os cabelos grudados, espuma endurecida na cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu shampoo está estragado, meu cabelo grudou, o que você fez? Eu fingi ficar horrorizada. Ai, meu Deus, que estranho, eu usei ontem e estava normal. Claro que era mentira, mas ela estava em desespero demais para questionar. Vamos para o hospital. Rápido, peguei ela pelo braço e saímos correndo. No hospital foi constrangimento puro. Os médicos nunca tinham visto algo parecido. Tiveram que cortar quase todo o cabelo dela para tirar a cola. Ela ficou quase careca. Quando saímos de lá, ela estava irreconhecível. Sem os cabelos longos e volumosos que eram seu orgulho, parecia uma pessoa completamente diferente. Mas vocês acham que eu parei por aí? Claro que não. Enquanto ela estava no hospital se humilhando, eu aproveitei para executar a segunda fase do meu plano, liguei para a polícia e entreguei todas as gravações que provavam os crimes dela. Falsificação de documento, roubo, tentativa de estelionato, tudo. Também liguei para o banco e cancelei todos os documentos que ela havia falsificado, e tem mais. Liguei para o chefe do Davi e contei sobre os remédios para dormir que ela colocava na comida dele. Meu filho estava trabalhando sonolento há meses sem saber por quê. O médico confirmou que tinha substâncias estranhas no sangue dele. Imaginem o estado psicológico do meu filho quando descobriu que a mulher que ele amava estava literalmente envenenando ele todas as noites. Mas o melhor ainda estava por vir. Durante todo esse drama no hospital, eu aproveitei para fazer minha jogada final. Liguei para o Davi e contei que havia descoberto uma coisa terrível sobre a esposa dele. Disse que tinha gravações da Gisele falando sobre planos para me internar e vender minha casa. No início, ele não quis acreditar, mas quando ofereci para mostrar as evidências, ele ficou em silêncio. Quando chegamos em casa, Davi já estava lá, me esperando com uma cara que eu nunca tinha visto. Era uma mistura de tristeza, raiva e decepção. Gisele tentou explicar sobre o cabelo, mas ele nem estava prestando atenção nisso. Nós precisamos conversar, foi só o que ele disse. E foi nessa conversa que tudo veio à tona. As gravações, os planos de golpe, a traição, tudo. Gisele tentou negar, mentir, chorar, mas as evidências eram irrefutáveis. Meu filho ficou destroçado ao descobrir que a mulher que ele amava estava planejando destruir nossa família por dinheiro. Mas sabe o que me deixou mais orgulhosa? A forma como Davi reagiu. Ele se levantou, olhou para Gisele e disse: pega suas coisas e sai da minha vida. Amanhã os papéis do divórcio chegam na sua casa. Ela tentou implorar, disse que podia explicar tudo, que tinha sido influenciada pelo namorado, mas já era tarde demais. A justiça foi feita naquele dia. Gisele saiu da nossa vida para sempre, careca, humilhada e sem ter conseguido levar nada do que era nosso. Ela nunca mais botou os pés na minha casa, nunca mais tocou nas minhas coisas, nunca mais tentou me prejudicar. E sabem qual foi a melhor parte? Alguns meses depois, descobrimos que o tal namorado dela havia sumido no mundo quando viu que o golpe não tinha dado certo. Ela ficou sozinha, sem marido, sem amante, sem dinheiro e sem cabelo. A vida se encarregou de dar para ela exatamente o que ela merecia. Mas a justiça não parou por aí. Gisele teve que responder criminalmente por tudo o que fez. Foi condenada a pagar uma indenização por danos morais e materiais. Teve que devolver todas as joias que roubou e ainda ficou com o nome sujo na praça. Ninguém mais quis se envolver com ela depois que a história se espalhou. E ela nunca mais conseguiu deixar o cabelo crescer direito. Parece que a cola danificou o couro cabeludo dela permanentemente. O mais incrível é que depois de tudo isso,
Outras pessoas da família vieram me contar que sempre desconfiaram dela, mas tinham medo de falar alguma coisa. Primas do Davi me disseram que ela já havia tentado golpes parecidos com outros parentes. Uma tia me contou que Gisele tinha roubado a aliança de casamento da avó dela numa visita. A mulher era uma criminosa profissional disfarçada de nora carinhosa. Hoje, 2 anos depois, Davi está casado com uma mulher maravilhosa que me respeita e me trata como família de verdade. Minha casa continua sendo minha, meus produtos de beleza continuam sendo meus. E eu aprendi que bondade não significa ser boba. Às vezes, quando a justiça demora para chegar, precisamos dar uma ajudinha para que as coisas se resolvam. Claro que jamais recomendo que ninguém faça o que eu fiz. Foi perigoso e poderia ter dado muito errado, mas naquele momento eu senti que era a única forma de me defender de alguém que queria destruir minha vida. E funcionou perfeitamente. A moral da história é simples: respeitem seus mais velhos, não mexam no que não é de vocês, e principalmente nunca subestimem uma sogra quando ela decide se vingar. Às vezes a pessoa mais doce pode se transformar na sua pior pesadelo quando é provocada demais. E é por isso que hoje, sempre que vejo meu frasco de shampoo caro no banheiro, eu sorrio. Não porque lembro da vingança, mas porque lembro que aprendi a me valorizar e a não deixar ninguém passar por cima de mim. Aprendi que existe diferença entre ser boa e ser trouxa, e que às vezes, para proteger nossa família e nosso patrimônio, precisamos ser mais espertos que aqueles que querem nos prejudicar. Vocês sabem o que mais aprendi com tudo isso? Que a intuição de mãe nunca falha. Lá no fundo, desde o primeiro dia, eu sabia que tinha algo errado com aquela mulher. Mas como mãe, a gente sempre quer acreditar que nossos filhos escolheram bem. A gente força uma simpatia que não existe porque não quer ser o problema na relação. Mas, gente, quando nossa intuição grita, é melhor escutar. Hoje eu ensino para outras mães e avós: protejam seus patrimônios, não deixem ninguém ter acesso fácil às suas casas e pertences. E principalmente não tenham medo de serem chamadas de sogras chatas quando precisarem defender seus direitos. É melhor ser uma sogra chata viva em sua própria casa do que uma sogra boa morta no asilo enquanto outros gastam o dinheiro do seu suor. A Gisele me ensinou que o mundo está cheio de predadores que se aproveitam da bondade dos outros, mas também me ensinou que quando a gente se une e luta pelos nossos direitos, a justiça sempre vence. Meu filho hoje me agradece por ter salvado nossa família de uma criminosa, e eu me orgulho de ter tido coragem de agir quando foi necessário. Dá aquele like se vocês acreditam que a Gisele mereceu tudo o que aconteceu com ela, se inscrevam no canal e compartilhem essa história com aquelas pessoas que vocês sabem que precisam ouvir. Porque às vezes a melhor lição vem através de uma história real de como as coisas podem dar errado quando mexemos com a pessoa errada. Uau, Dona Letícia, que história incrível de justiça sendo feita! Isso é que eu chamo de não mexer com uma sogra determinada. Pessoal, se vocês gostaram dessa história de vingança épica, destroem aquele botão de like agora. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem esse episódio com pelo menos 5 pessoas que precisam conhecer o RexCast. Dona Letícia, muito obrigado por compartilhar sua história convosco e mostrar que a justiça sempre prevalece. Galera, deixem nos comentários, vocês acham que ela exagerou ou fez exatamente o que tinha que fazer? Eu sou o Detetive Rex. Até o próximo caso do nosso podcast e fique com mais 2 casos imperdíveis a seguir.